5 dias de estreia de Missão Impossível nos Estados Unidos eram decisivos para o filme se pagar. E mesmo, galera, batendo recorde dentro da franquia, a quantia conquistada nos cinemas ficou abaixo do esperado. A situação tá complicada, pro cinema em geral tá complicada. E vai complicar ainda mais nessa semana. Então vem comigo pra você entender essa bucha agora, vamos lá. Restaurantes, Peter aqui. A gente já tá ligado que Missão Impossível 7, acerto de contas, tinha uma missão impossível mesmo pra cumprir. Tinha que cumprir essa missão impossível. O orçamento gigantesco tinha que arrebentar a boca do balão agora pro filme pensar em dar lucro, entende? Porque foi muita grana que investiam. E a expectativa tava nas alturas com a estreia americana, só no box office americano, né? Que aconteceu inclusive na semana passada. E olha que doideira. Missão Impossível 7 bateu recorde. Ele teve a melhor estreia dentro de toda a franquia Missão Impossível. Mas mesmo assim, ele ficou abaixo do que precisava para se sair bem. Tá complicado? Calma que piora. Tem uns detalhes aí que vão deixar essa missão ainda mais difícil nas próximas semanas. Então vem comigo que eu vou te contar os números dessa estreia e explicar a situação toda. Só quero lembrar que hoje às 8 da noite, a gente tem nosso encontro, onde eu vou mostrar pra você como transformar isso aqui num negócio. Não é você gravar vídeos não, ok? É você produzir vídeos como eu faço. Eu tenho agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo com vocês, 56 canais que vocês não conhecem, onde eu não apareço, onde não tem ninguém aparecendo, ninguém. A gente só produz, a gente pega vídeos da internet, pega um roteiro, gera áudio desse roteiro, junta tudo com uma trilha sonora, posta um vídeo e esse vídeo começa a dar dinheiro pra gente. Vamos repetindo esse processo, vamos replicando isso em outros jeitos. Isso é uma máquina, isso é um negócio, eu quero trazer isso pra vocês. E não só isso, você tem outros modelos de vídeo onde você não precisa nem de inscritos. 0 inscritos, você faz venda nesses vídeos. Eu quero mostrar tudo pra vocês hoje, às 8 da noite. Vou nem chamar vocês pra clicar em link aqui embaixo pra poder garantir sua presença. Bom, vou deixar o link aqui embaixo pra você ativar o lembrete, mas é dentro do YouTube, ok? Espero você hoje. Já tem centenas de pessoas que transformaram o YouTube num negócio. É a sua vez e é de graça, ok? Te espero lá. Quem poderia imaginar que Missão Impossível 7 ia ter uma estreia decepcionante nos Estados Unidos? Bom, decepcionante entre aspas. Essas são as notícias, mas calma, não quer dizer exatamente que o filme flopou, não é isso que eu tô falando. Na verdade, Missão Impossível 7 teve a maior bilheteria de todos os filmes da franquia Missão Impossível. É estranho isso, né? Mas isso não foi o suficiente. Não adianta bater recorde dentro da franquia. Não foi o suficiente. Se você tá acompanhando esse assunto aqui no canal, já sabe que esse filme tinha que atingir essa marca astronômica para começar a se pagar e só depois de começar a dar lucro, entende? Porque gastaram muito. E o lance é que os primeiros dias, sempre são assim, os primeiros dias quando você lança um filme são decisivos. Sabe, nesse caso é decisivo. E o tempo é o pior inimigo de Missão Impossível 7 agora. E eu já vou explicar o porquê. Como eu disse no vídeo anterior sobre esse assunto, para gerar lucro de verdade, lucro, ok? Vocês para ganhar dinheiro, Missão Impossível 7 tem que bater a marca de, no mínimo, 800 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Se não bater os 800 milhões de dólares, vai ter o filme de pior desempenho da franquia Missão Impossível. Olha como o mundo capota, né? A vantagem era que nesses 5 primeiros dias não tinha muita concorrência de verdade no cinema, lembra disso? Pô, o Tom Cruise chegou lá, só tava ele. Eu olhei pra você e falei, Cruise, caramba, Cruise Crab. Então a expectativa era alta. Era pro filme sair passando o rodo, né? Fazer o máximo de bilheteria possível, porque daqui pra frente vai ser mais difícil. Não tá competindo, tá tranquilo. Então vamos pros números que o filme atingiu nos primeiros 5 dias de exibição. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Como eu falei, né? Se for comparar com a própria franquia Missão Impossível, o filme 7 acabou batendo um recorde. De todos os filmes, foi o acerto de contas que rendeu a maior bilheteria de estreia. Olha isso, a maior bilheteria de estreia ficou com esse filme agora. Só nos Estados Unidos, nos primeiros 5 dias, o filme faturou 80 milhões de dólares, ou seja, 10% da meta total que o filme tem que chegar, que é 800. Tudo bem, verdade seja dita, né? Antes de Missão Impossível 7, o filme que tinha saído melhor na estreia era o Efeito Fallout, que rendeu mais 77 milhões de dólares nos primeiros dias. Mas ali, né, praticamente a mesma coisa. Quer dizer que o Missão Impossível 7 contos já tá em primeiro lugar dentro da franquia, né, já que ele largou com 80 milhões de dólares, certo? Bom, mas a projeção era que esse filme fizesse de 90 a 110 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Ou seja, faltou aí uns 10 a 20 milhões de dólares para o filme atingir a expectativa. No resto do mundo, os primeiros dias de estreia renderam 155 milhões de dólares nesses mesmos dias.
Aí, né, porra, juntando a bilheteria americana com o que foi feito no resto do mundo, Missão Impossível 7 fez 235 milhões de dólares no total. É muito dinheiro? Lógico que é, dinheiro pra caramba. Mas na primeira semana o filme nem se pagou, ok? O lucro real mesmo ainda não chegou. Lembra que eu falei que Missão Impossível 7 custou quase 300 milhões só de produção? Fora o marketing, ou seja, 300 milhões pra fazer o filme, e pra anunciar o filme, e pra avisar, ó galera, vai ter filme e tal. Pô, teve mais dinheiro. Então a conta é gigantesca. E falta muito chão pela frente pra poder chegar na meta de 800 milhões de dólares. Mas Peter, mais algumas semanas de exibição e o lucro vem? Pode até ser, mas essa quantia de estreia já saiu abaixo do projetado, isso que eu tô falando. E agora o maior inimigo de Missão Impossível 7 é o timing. Agora que a coisa começa a ficar complicada. Porque até agora Missão Impossível 7 não tinha enfrentado tanta concorrência. Preste atenção, entrei agora no quesito time, tempo, correndo atrás do tempo, né? Já estreou, mas não tinha concorrência. Quem tava em cartaz junto com Missão Impossível 7 eram filmes remanescentes, estavam lá, estavam sobrando, né? Tava em cartaz já tinha algumas semanas, como exemplo Indiana Jones, Sobrenatural, Porta Vermelha, até Sounds of Freedom, filmaço que tá tendo agora quase zero de marketing, mesmo assim ficou em segundo lugar nas bilheterias americanas nesse fim de semana. Surreal. O que tá acontecendo com Sounds of Freedom é surreal, é uma coisa que é o maior boca a boca que eu já vi. Eu nunca presenciei um boca a boca desse, ok? Só que Missão Impossível 7 chegou lá, então só tinha essa galera que já estava lá. Não tava estreando junto com ninguém, nem próximo de estrear com ninguém, entende? Então a verdade é que nenhum desses 3 filmes oferece uma concorrência forte para Missão Impossível 7. Mas essa semana agora o cenário vai mudar de forma brutal. Brutal, rapaz! A Barbie vai chegar na voadora. Por quê? Nos próximos 2 dias tem 2 bombas. Barbie e Oppenheimer. Ou seja, Barbie tá trazendo a bomba do Oppenheimer, né? Porra, e a previsão é que a partir de agora Barbie e Oppenheimer fiquem no primeiro e no segundo lugar das bilheterias do mundo inteiro. Então, na melhor das hipóteses, Missão Impossível 7 vai pro 3º lugar no ranking dos cinemas a partir dessa semana. Até porque Barbie e Oppenheimer vão ocupar muitas salas de cinema daqui pra frente. Então vão restar menos sessões de Missão Impossível por dia a partir do dia 20 de julho. Não é nem uma questão de, pô, Pedro, você tá falando que a galera vai preferir Barbie e Oppenheimer do que Missão Impossível? Não, mas os donos das salas vão ter que dividir as salas, então não tem tanta sala assim sobrando. Então pensa comigo, enquanto Missão Impossível 7 estava praticamente sozinho na briga das bilheterias, ele saiu bem, mas nem assim conseguiu atingir as metas de vendas. Ficou abaixo do que eles tinham esperado. Imagina então com 2 filmes fortes entrando no ringue. A bilheteria vai se dividir, concorda? Se vai continuar assim muito tempo, não sei, né? Pode ser que esses 2 filmes que estrearam esfriem pra caramba rápido demais e Missão Impossível volte a ocupar o 1º lugar. Os caras estão pensando, peraí, assistir Barbie, assistir Oppenheimer não tá legal, vamos lá assistir esse outro lá do Tony Cruise, né? Então agora os produtores do filme estão contando fortemente com o desempenho do filme no resto do mundo, né? No cinema do resto do mundo. Que o filme vai se pagar, ele vai, tá quase lá. Mas e se ele se pagar, mas não atingir as expectativas de lucro? A verdade é que não tem perigo do filme 8 não acontecer, até porque algumas cenas desse filme já foram gravadas junto com o 7. E por isso, inclusive, também que ele saiu tão caro. Então, no conjunto, deve até ter barateado os 2 filmes. Então, o 8 vai sair. Mas isso pode significar que Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, fique entre os maiores fracassos monetários da franquia, o que vai gerar menos lucro para os investidores. Já pensou? Tadinho dos caras, fica com pena. Em vez de eles ganharem 200 milhões, ganharem 180, rapaz, milhões de dólares, coisa louca, hein? Porra. De qualquer jeito, eu tô torcendo pra ser um sucesso, mesmo ficando cada dia mais complicado aí pra Missão Impossível. Eu quero que faça sucesso demais. Mas vou continuar acompanhando os números, galera. E atenção, toca aqui agora, só vai lá agora e ativa o sininho. Esse aqui é o vídeo da live. Você tá dentro do YouTube, só vai lá, ativa o sininho e pronto, você vai estar comigo. Que você pode pensar, peraí, eu tenho celular ou tenho computador, eu tenho vontade, por que eu não vou fazer dinheiro? É isso que eu tô deixando aqui pra você. Te vejo lá, já já. Valeu, galera. Fui!